um TrilhaCast. Tô de volta aqui, Wagner. As férias já acabou. Uma semaninha fora aí, mas por uma boa causa, né? O Wagner deu folga pra mim, então ele que manda aí. E hoje estamos aqui com convidados muito especiais, né, Wagner? A gente tá com as celebridades do Polo Iguaçu. Estamos com a Big Boss e a Big Boss no TrilhaCast. Boss aqui, a gente tá aqui, não pode falar, tem que ter uma rotolada aqui, mas sejam bem-vindos a mais um podcast, nosso último do ano. Espero que vocês gostem. A gente vai falar um pouquinho sobre o Instituto Polo Iguaçu. E nada melhor do que falar sobre o Instituto Polo Iguaçu do que Fernanda As Pedrinho anciãs. e Patrícia Menezes. Então sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Wagner e Barudi, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Olha que legal, hein? Tamo bem. Eu tô vendo. E Patrícia, minha coordenadora do projeto. Que bom, que gostoso estar aqui vendo aí um projeto que saiu, né, lá do Trilha, estar aqui aí difundindo e aumentando aí as atividades. Show de bola, Sim. bom estar aqui com vocês. A gente tá bem feliz com as visualizações. E você que tá visualizando aí, ó, curte e compartilha pra ajudar a gente Exatamente, aí ó. a prosperar no canal, né? Manda pros amigos aí, compartilha, tá? Você que é empresário, manda pros amigos empresários. Você que é trilheiro, manda pros trilheiros que você conhece, familiares, porque ajuda muito esse projeto do TrilhaCast, que nasceu, como a Paty falou, nasceu lá no Trilha Jovem, com os jovens que criaram a logo, criaram todo o projeto, e a gente só tá dando continuidade aqui. Então, por favor, compartilhe com a galera. Wagner, né? Acho que não tem como falar de Instituto Polo Iguaçu, falar de toda essa trajetória sem a Fernanda, sem a Patrícia, né? Acho que esse é o ponto. Todo mundo que conhece fala assim, sim, lá da Patrícia, da Fernanda, né? Então acho que a gente sempre acaba comentando e vem os nomes. Até a dona Euseli, né? Que é a fundadora, Gelsi. Perdão, dona Gelsi, perdão. Pode puxar a orelha dele depois, né? Vai editar. Vou ficar hoje embaixo do milho aqui, que a Fernanda vai me colocar. Mas ela indica. Não, eu não quero falar. Manda a Fernanda. Então vocês estão aqui hoje com esse propósito. Então, como que você foi parar no Instituto Polo Iguaçu, Fernanda? Muito bem, nossa, direto do túnel do tempo, né? Então, mas o Polo já virou um sobrenome, né? Então é a Fernanda do Polo. Já tem essa referência, a Patrícia do Trilha. Mas isso é muito legal. O Polo é um presente para mim, né? Eu sou formada em turismo e hotelaria aqui pela UniOeste. E comecei minha vida profissional na hotelaria e na consultoria. Então, como eu fazia 2 faculdades, eu estudava à tarde e à noite, eu não tinha muito tempo para trabalhar. Então, final de semana, eu era tia da recreação no Hotel Mabu. Que delícia. Né? Então, era para poder ganhar uma grande... Codinome? Tia Fé. Tia Fé. Não, sempre fui Tia Fé. Sempre não fui foi a Tia batizado. Fé. E foi uma experiência muito bacana. Então, timidez, esquece. Quando você vira tio da recreação, você não pode ter timidez. Então, eu comecei minha vida profissional aqui em Foz em eventos, né? Tinha os eventos, eu corria para tentar fazer, porque não conseguia, né, ter um trabalho fixo pelos horários. E depois eu consegui entrar num estágio de consultoria, na época era Ambiental Consultoria, que prestava serviços para o Parque Nacional do Iguaçu. Então, acompanhei toda a implementação lá do Parque Nacional, toda a implementação da concessão, foi uma experiência maravilhosa na minha vida profissional. Mas eu tinha, assim, um sentimento, uma vontade de trabalhar no terceiro setor, né? Então, eu falei assim, no mundo empresarial eu gosto, setor público eu acho que eu não seria feliz, eu queria um meio termo. E nessa época... a dona querida Gelsi aí, que trouxe o Trilha Jovem para cá, culpada. Dona Gelsi. Dona Gelsi. Ela trouxe, né, o Trilha Jovem para cá. E o Trilha Jovem precisava de professores. Então, eu fui como educadora do Trilha Jovem. Foi assim que eu entrei no Polo Iguaçu lá em 2006. E, na sequência, acho que 2 anos depois, continuei meu trabalho, eu conseguia conciliar o meu trabalho com a aula, das aulas. Mas aí abri um projeto novo, na época era o Faisal Saleh, que era o presidente do Polo Iguaçu, querido Faisal Saleh, que tem todo o meu carinho, admiração e gratidão eterna. Então, na época, o Faisal era presidente e o Ministério do Turismo estava muito ativo. Eles tinham um projeto chamado Bem Receber. Esse projeto já era até um aquecimento aí para a Copa do Mundo. Na época, na minha consultoria, eu trabalhava muito com implementação de ISO 9000, ISO 14000. E esse projeto, Bem Receber, era para implementar uma norma nos meios de hospedagem, um sistema de gestão da sustentabilidade em meios de hospedagem,
que o do Ministério do Turismo em várias cidades, e Foz era uma das não capitais que estavam inseridas. Então, eles precisavam que tivesse no mínimo 11 hotéis comprometidos para o projeto acontecer. Aí o Faisal virou para mim, me entrevistou, virou para mim e falou assim, ó, se você conseguir os 11 hotéis, o projeto é teu, você vai tocar o projeto. Saí enlouquecida na cidade, né, eram 10, tinha que ser 10 hotéis. Consegui 11 hotéis. E aí fechou, o projeto começou. Então eu entrei como coordenadora desse projeto do Bem Receber. Foi aí que eu comecei e nunca mais saí do Instituto. Né? Legal. E nessa mesma época já estava rolando o primeiro trilha? Já estava rolando o trilha. Então o Bem Receber foi 2008, 2009. O trilha começou em 2006. Eu fiquei 2 anos como educadora. E depois entrei para o projeto Bem Receber. E aí já vivi assim dezenas de projetos dentro do Polo Iguaçu. A gente vai falar, inclusive, quais estão acontecendo agora, né, o que vão acontecer e tudo mais. Isso é muito legal, que acho que é uma marca do Instituto, é muito estar próximo o que tem acontecido no mercado, né, tipo Ministério do Turismo, sei lá, demandas do Estado e da cidade, né, então acho que tanto é a prova disso que o Trilha começou em várias cidades, ou em 3, né, e depois só aqui que continua realmente todos esses anos, né, então acho que isso é muito legal. E, Paty, como foi para Patrícia Menezes, né, ter chego no Trilha Jovem? Os sobrenomes é Fernanda Instituto Polo Iguaçu Fedrigo e Patrícia Trilha Menezes. Isso aí. É isso mesmo. E falta o a gente jovem. vai corrigir. Falta o jovem. Eu vou pôr Trilha Jovem Menezes. É bom agregar o Eram jovem. grandes os sobrenomes. Foi por isso, Paty. Bom, eu passei um pouquinho mais que a Fer, né? Na verdade, eu fiz também faculdade de turismo na UniEST, mas eu trabalhava na área financeira na época e estudava à noite, né? Então, o turismo, o curso, ele era só no período noturno. Então, dava para eu trabalhar. Foram 8 anos aí no antigo Bamerindos, né? E foi quando eu falei, poxa, mas eu terminei a faculdade, eu queria entrar na área. Aí eu fiz uma viagem para fora, que eu queria aperfeiçoar meu inglês. E quando eu voltei, eu falei, não, agora eu vou entrar para a área de turismo. Eu voltei para a área financeira. Fui trabalhar numa outra operadora de crédito. E em 2003, eu fiz uma especialização, fiz um MBA na área de turismo, e aí finalmente eu entro pelo Convention Bureau na época, né? Enfim, houveram vários ajustes e do Convention eu acabei indo para a área de hotelaria. Então, eu também fui hoteleira por 8 anos na Rede Accor, que foi onde me brilhou e bateu, né? Poxa vida, olha o quanto o turismo pode abranger e impactar. E aí, em 2010, quando a Accor resolve encerrar o contrato aqui de arrendamento, eu saí para uma nova oportunidade. Aí, para onde eu vou? Estava procurando nos hotéis. Quando uma professora muito querida, né, a Rosa Macali, me liga. Ô, Paty, você já ouviu falar do Polo Iguaçu? Eu, oi? Polo Iguaçu? Era uma distância, né, muito grande ainda da cidade, assim, lá naquela época. E ela falou, não, eles estão procurando uma profissional lá, você não quer mandar o currículo? Eu falei, vou participar do processo seletivo, né? Então, participei do processo seletivo, mas não fui chamada na primeira vez, não. Mas a pessoa que foi, né, antes de Outra mim Patrícia, definida foi inclusive. uma outra Patrícia, e aí por outros direcionamentos ela acabou não ficando, e daí eu entro, então, em 2010 no Polo, para trabalhar num projeto que foi justamente de apoio, né, Fer, em relação ao desenvolvimento das cidades lindeiras aqui ao Lago de Itaipu, que é a governança, né, turística aqui da região. E aí, em 2012 eu sou brindada, então, com o Trilha Jovem na retomada do projeto. Quando você trouxe da questão das cidades, né, foram 11 capitais que receberam o projeto e Foz deu tão certo que aqui continuou. E aí, por essa retomada em 2012, com as instituições e empresas locais, a gente está executando o Trilha até hoje. Então, foi esse o meu desenvolver aí dentro da área. E já vivemos várias emoções dentro do Polo Iguaçu, né, Fer? Vários projetos, emoções. Trabalhar com projetos com Exatamente. emoção, né? Não tem jeito. Hora com bastante apoio, hora com nem tanto, né? Altos e baixos. Muito legal, vocês estavam comentando, gente, entrei para um projeto, depois a Paty entrou por outro, né? Entrou por aquele do convite dando aula, mas depois também pelo convite do Faisal. Como que funciona para a galera que tá vendo a gente, o que é o Polo Iguaçu e
tem número de projetos que já foram executados e quais estão sendo executados agora, para a galera pôr na mesma página aí que é o Polo Iguaçu, que a galera escuta falar, os trilheiros por conta do Trilha Jovem e os empresários também por conta do Trilha, mas também por conta de algumas outras ações que acabam sendo impactadas, né? Então acho que é bem legal a gente tentar fazer um na breve página. Resumo Boa. aqui, né? Mas o que é bacana do Instituto? Assim, ele nasceu de uma iniciativa do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Então, lá em 96, tudo isso, gente, que hoje se discute de fronteira, absolutamente tudo, trânsito fronteiriço, aduanas, é exatamente a mesma pauta desses 26 anos atrás, né? Então, é triste a gente ver como a nossa fronteira pouco avançou, né? Nesses últimos anos, a gente tem ainda praticamente os mesmos desafios. Então, nessa época, foi um grupo de empresários dos 3 países que se reuniram para olhar para essa região de uma forma diferente. Então foram pessoas assim, toda a família Rafaim, uma turma grande do Paraguai, da Câmara do Comércio do Paraguai, da Câmara do Comércio da Argentina, o Faisal, foram visionários na época de olhar para isso como um território único. Lá, Destino do Mundo, já era o slogan do nosso guia de Foz do Iguaçu, lá de 1996, né? Foz do Iguaçu, um destino para o mundo, já estava lá no nosso slogan. Pioneiro, né? Pioneiro. DNA, né, Exatamente. Então, assim, entender esse grupo de empresários dos 3 países entenderam que precisava se fazer alguma coisa para melhorar a nossa fronteira, para melhorar as nossas condições aqui e ter esse olhar do turismo, né? Foz sofreu muito tempo com toda essa imagem negativa da muamba, do contrabando, do descaminho, do homicídio de jovens, né? Então, nós somos uma fronteira, como toda fronteira, temos as dificuldades. Então, o Polo nasceu dessa iniciativa e, durante muitos anos, batalhou e lutou, principalmente junto ao Mercosul, para que essa região tivesse um olhar diferente das autoridades. Vamos citar um exemplo aqui, hospital. O nosso hospital, gente, ele é completamente atípico de qualquer hospital que esteja localizado numa região que não é de fronteira. Então, não dá para gerir essa cidade, ou o Estado, ou o governo federal olhar para Foz do Iguaçu como olha para Cascavel, como olha para Londrina. Igualar, né? Não tem. Então, esse grupo teve foco no turismo, nessa facilitação, tanto que no nosso estatuto do Instituto está lá toda essa coisa aduaneira, facilitação, trânsito fronteiriço, afastamento de aduana, e durante muitos anos se lutou e se batalhou por isso. Se participou de reuniões especiais do Mercosul lá no Uruguai, onde tem a sede do Mercosul, mas, infelizmente, diferente da União Europeia, o nosso Mercosul avança a passos de tartaruga. E com o tempo, o Polo foi mudando o seu perfil. Nós tínhamos a sede ali na João Rover, junto ao Senac. E o Polo, quando nasceu o Parque Tecnológico Itaipu, foi convidado pelo Parque Tecnológico para se instalar dentro do parque e ser o braço operacional de turismo do Parque Tecnológico Itaipu. Aí começou uma virada do Instituto, o Parque Tecnológico é 2003, sim, por aí. Né? Então o Polo foi para o PTI e passou a ter uma função mais técnica e não tanto política institucional como ele tinha. De legado que o Polo deixou para a cidade desse período, está hoje reconhecido no Mercosul, essa área, a região trinacional do Iguaçu, ela tem um reconhecimento como território. Então, qualquer um que queira, né, movimentar isso, pode buscar essa região. O Iguaçu com 2 S's, ele vem desse trabalho, que é um Iguaçu que une. A gente assim busca não usar o termo tríplice fronteira, porque passa a imagem de 3 muros, 3 fronteiras, mas sim de região trinacional do Iguaçu. Então é assim que está registrado lá no Mercosul. E criamos o primeiro guia turístico trinacional, que na época até foi o povo pessoal da Conscienciologia que foi fazer toda a pesquisa. Então eles foram Porto Esperança, Porto Vanda, Hernandárias, e fizeram todo um mapeamento, um levantamento dos pontos turísticos desses 3 países e criaram um guia bilíngue, trilíngue, eu acho, na época, impresso, né, que era o que tinha, e distribuíram. Então acho que esse foi o legado do Polo até aí. Então essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, junto com o PTI, que o Polo se estabeleceu nas áreas de gestão, pesquisa e educação para a área de turismo. E aí foram, assim, dezenas de projetos. Eu não sei estimar, Baruch, porque às vezes eu tenho que fazer umas pesquisas no servidor e eu encontro, assim, uma infinidade de projetos. Nós ajudamos a escrever a política de turismo da Itaipu, nós ajudamos a refazer o modelo de negócio do Complexo Turístico Itaipu, toda a avaliação da qualidade lá.
Ajudamos as regiões turísticas quando a Paty entrou, que era para apoiar o que hoje é a Detur, mas na época era toda a regionalização do turismo. No o Festival de Turismo das Cataratas, aquele fórum, fórum nós apoiamos também, mas a mostra regional foi uma iniciativa do Instituto. Nós trabalhamos com turismo de base comunitária na época, junto ao Ministério do Turismo. Nós, num convênio com o Ministério, nós pegamos que era fresquinho, tinha acabado de nascer, todas as legislações focadas por profissões. Então, camareira, o que rege uma profissão de camareiro? O que rege uma profissão de garçom? Criamos toda a capacitação para esses profissionais. E lá no Instituto Federal do Paraná, nós capacitamos vários profissionais na época de Foz, nessas áreas. O que mais, Paty, me ajuda? Um Destino de Excelência, né? Que era o projeto por um Destino de Excelência. Eu lembro que teve um ano, Fer, que a gente conversando, nossa, quantos projetos a gente tem? A gente estava com 20 projetos acontecendo durante o ano, né? Até quando a Fer traz a questão do Faisal, ele sempre foi muito ativo, né? Então, a visão dele era muito ampla de tudo. A gente fala do turismo, mas o turismo é muito transversal a todas as outras áreas. Então, entrar com projetos estruturantes ali também, né, Fer? Porque tem aí, até na parte de arquitetura, né, de engenharia que foram feitos na projetos, cidade, né? Exato. Então tem mais coisa aí, Fer. Tem. Da Praça da Paz também foi feito um momento. Sim, né? então dentro do Fundo Iguaçu foi criado o Núcleo de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos. Qual que era o discurso na cidade? Tem dinheiro, mas não tem projeto. Eu falei, então vamos inverter esse projeto, esse discurso. Agora estão aqui os projetos. Então, assim, foram centenas de projetos feitos, elaborados para a cidade, pensando na cidade como um todo, mas especialmente para a área de turismo. Tem o PIET, que é o Programa de Educação para as Crianças, que nós unimos várias instituições, Guarda Municipal, a BIH, várias instituições para trabalhar com a educação para o turismo. Porque nós temos uma mazela na cidade, muitas pessoas que não conhecem os atrativos turísticos. Então vamos trabalhar as crianças, o orgulho de morar em Foz. O projeto tem esse objetivo, assim. Poxa, que bacana, eu moro numa cidade onde as pessoas vêm visitar. Então a gente trabalha lá com a criançada que está no 4º ano, no 5º ano, trabalha com os educadores e já levamos mais de 10 mil crianças para visitar Cataratas, para visitar Itaipu. Então esse é um projeto já consolidado também, que a gente realiza ele todos os anos. O Cataratas Day também, né, Fer? Vocês também apoiaram? Cataratas Day, por anos, a gente apoiou toda a campanha. Né? Eu lembro que a gente tinha até um posto lá na Receita Federal, lá na fila da aduana, tinha os trilheiros lá, com um posto para os votos, para a campanha. Então foi bem legal, a gente apoiou toda a campanha e depois o Cataratas Day, todo ano, a gente ia lá 11/11, a gente estava lá com a moçada do Trilha Jovem. Fizemos projetos em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, fomos membros da Organização Mundial do Turismo, eu fiquei na vice-presidência durante 2 mandatos, onde se discutia turismo do mundo, né? Tudo, enfim. Então, assim, o Polo, acho que ele tem essa capacidade de atuar em várias frentes e Foz foi se organizando na sua gestão integrada. Então, cada instituição tem o seu papel, né? Os sindicatos com o seu papel, nós temos o Convention Bureau, o Visit Iguaçu com o seu papel, secretaria, e o Polo nessa atuação nas áreas de gestão, educação e pesquisa. O Observatório Trinacional a gente ajudou também a criar, a constituir, muitas pesquisas foram feitas, muita gente boa já passou pelo Polo. Então, a parte de pesquisas a gente deu suporte também, que é super importante. Como é que você vai tomar qualquer decisão no destino se você não sabe? Não tem os números. Né? Então, Baru, de você como empresário, quando você vai fazer teu planejamento, você tem que saber quem que é teu público, né? O que pensa, o que come, o que gosta de fazer. Então, o Polo ajudou muito essa parte também dos dados, das informações, que nós realizamos várias pesquisas dentro do Instituto. E o marco do Polo também foi na pandemia, que nós ligamos para todos os empresários para ver como é que estava a situação. Né, que foi feita, a pesquisa para ver, né, a questão da pandemia em si, como é que estava sendo estruturada e como estava sendo acompanhada aqui. Foi o Instituto Polo Iguaçu que fez esse olhar aí, de até mesmo para mostrar depois para os empresários como poderia fazer esse resgate. Né? Então, na área de pesquisa, recentemente a gente fez uma pesquisa a pedido do PTI para o Latinoair, então a gente foi lá entrevistar, saber como é que foi, que aí você começa a entender um pouquinho do perfil dos eventos que tem na cidade. Então acho que a contribuição do Polo ela é bem ampla, né, para Foz, e o Trilha, que é o nosso carro-chefe, que é o nosso queridinho,
que já está aí consolidado, né? Então, e que a gente espera, né? A gente está aí já expandindo o projeto. Espero que em breve a gente possa vir aqui contar novidades. Muito boa. E vai contar. Vale dizer também que o Polo, ele é um laboratório, né? Que já se passaram vários acadêmicos aí, tanto de parcerias internacionais que o Polo já teve, muita gente de fora já veio para cá trabalhar, né, entender como é que funciona, contribuir também. Então, eu penso que essa expansão não é só aqui na nossa região, mas ela também já contribuiu também para... Já recebemos intercambistas da Finlândia, da Alemanha. Teve uma parceria com o Canadá uma vez. Com o também, Canadá. Com Londres, que foi feito um outro trabalho. Com a Universidade de Leeds, na Inglaterra. Também. Com o Unicef. Com a União Europeia. Né? União Europeia, nós tivemos um projeto então não mexe bem com a bacana. gente, hein? Bem metida. Mexe com a gente. Então, e Paty, como é que você... a sua história no Polo foi grandemente também com o Trilha Jovem. Como é que foi esse resgate, né? Hoje o Trilha era um projeto que era de nível nacional, depois se transformou no nível municipal. Como é que foi esse resgate dentro do Instituto também? Vale dizer que quando fui fazer a entrevista, né, gente, quem me entrevistou foi a Fernanda. Eu vinha do mercado, né? Eu era hoteleira. E aí mas Fer, eu não tenho experiência com projetos. Não, Patrícia, se você é assim, não, vai dar tudo certo. Deu certo, mas aí tive que estudar também, entender o mundo de projetos. E aí, quando você vira essa chavinha também, né, tanto do terceiro setor, quanto da questão de projetos, do quanto você pode apoiar por meio dessas ações, aí bate ali, né, aquele amor. Sim. E tudo, né, Fer, já tentei sair, já voltei, como é que fica? Então, essa relação, ela tem um propósito de contribuição, né, você, a hora que executa, faz a gestão de um projeto, você tem uma contribuição além do que é aquele objetivo também que está proposto naquele papel, naquele contrato, né? E então eu entrei pelo fórum, né, que foi das instâncias de governança. Depois atuei em outro projeto também, 2 outros, né, com o PTI. E aí eu já ouvia falar do Trilha Jovem. E eu já conhecia o Trilha Jovem, porque quando eu trabalhava no Mercury, que era da Rede Acor, a gente foi parceiro na ponta. Uhum. Então, no hotel, a gente recebeu jovens. Eu lembro que uma vez que um foi na área de governança, outro foi na área de cozinha. Tentamos na recepção, mas não deu certo ali. Não pelo jovem, mas por questões de horário. A gente sabe que a hotelaria exige algumas outras funções. Mas na área de governança e de cozinha, inclusive de governança, ela foi contratada, a jovem que começou conosco. Então, em 2006, eu conheci o projeto no mercado, recebendo para os jovens viverem aquela vivência profissional, né? Que são as 80 horas depois que o jovem termina a formação aqui com a gente. E foi muito legal, porque a gente vê o jovem chegando, né, naquela ponta, uma vontade muito grande de mudar, de fazer, e aí, às vezes, o profissional que está na empresa... Quem é esse moleque que está vindo aí querendo mudar o mundo? Eu estou aqui há 15 anos. Então, essa mistura, foi muito legal, foi muito importante para a área na época, a gente precisa de sangue novo, a gente precisa de questionamentos, né, e de outras mudanças. E aí, como eu já ouvia na gestão, eu falei assim, nossa, então eu vim cair aqui, que executava o projeto, né? E aí, já ouvindo das empresas questionando, conversando com a feira, em 2012, por demandas aí, né, muito especificamente, naquele momento, especialmente do Complexo Turístico Itaipu e do Parque Nacional, o Trilha retoma, e a Itaipu, né, juntamente, e a gente traz aí 90 jovens para participar dessa retomada do projeto, porque nas 4 edições anteriores já tinham passado 600 jovens, né, pela proposta nacional, e aí, desde então... Né, a gente já está aí, esse ano a gente executou a 13ª edição, com um número recorde de atendimentos, que foram 300, né? A saga dos 300 desafio. Passou por 300. Nem vamos olhar muito para a Eu queria fazer 600 ano que vem. Tem algumas barbas brancas aqui, cabelo. E aí, desde então, a gente já viveu várias situações, né? Desde como o Baruch trouxe, a própria captação de recursos para viabilizar o projeto, né, para contemplar, porque ele é um projeto que atende o jovem totalmente gratuito, a gente fica ali 5, 6 meses com ele no contraturno, procurando trazer com educadores, aí, como o Tiago, que faz parte com a gente lá, que traz consistência do mercado, experiência, né, tanto para a teoria, né, as informações específicas da formação, quanto o próprio desenvolvimento humano e de como esse mercado está funcionando, que nos últimos 10 anos, quando a FER traz a questão da legitimidade de Foz, né, em relação aos seus atrativos, em relação ao turismo, ela já se consolidou muito. Se a gente olhar para Foz 20 anos, 15 anos atrás, hoje a gente está
uau, né? Falta muito ainda, mas a gente já avançou bastante. Então, a gente já teve aí 1.920 jovens que passaram pelo projeto e cerca de 50% inseridos no mercado. Então, a gente tem esse jovem que já passou dos 3 meses na empresa, que foi promovido, que mudou de área porque foi fazer uma faculdade, que viu e conheceu e teve outras oportunidades para alavancar o seu desenvolvimento, né, a sua família, melhorar como um todo aí dentro dessa questão de fragilidade e vulnerabilidade que a gente tem, né, principalmente pelo apelo da trinacionalidade que a gente tem aqui com a Paraguai ali pertinho, né? É muito bom, mas temos as mazelas também da fronteira. Então, o Trilha sempre trouxe esse propósito no sentido de que nenhum ano ele é igual. A gente planeja, a gente faz as avaliações do que a gente aprendeu e sempre vem novas oportunidades de aprendizado, né, Wagner? Oxi. Dentro de toda a estrutura aí. O cronograma é mágico. Então, a gente percebe o próprio perfil dos jovens, né, desde 2012 como era e agora, em 2022, como foi. Né? Então, a gente vai tendo esse contato com o que os adolescentes estão trazendo, com o que os jovens estão vivendo. Então, ele é muito vivo, ele é muito orgânico mesmo. Acho que isso que torna todos os anos... conseguir manter, né, o projeto tanto tempo consistente assim, acho que realmente estar sempre buscando outras oportunidades, né, outros conhecimentos. Acho que esse é o ponto bem legal. E acho que dentro disso também, Fer, que você estava comentando já inúmeras parcerias e pegar até a deixa da Paty, que ela falou, quem me entrevistou foi a Fer, né, que colocou ela nesse terceiro setor aí, vindo do mercado. Acho que tem um detalhe que acho que é bem legal a gente falar, inclusive esse ano a gente falou isso em sala de aula com alguns jovens, que é uma habilidade, né, hoje em dia a gente fala bastante no trabalho, soft skills, habilidades que a gente precisa ter, e uma delas é essa conexão, né, tipo, conectar o A com o B e aí explicar para os dois que um precisa do outro e fazer essa ligação. E acho que nesse ponto, Fer, acho que é muito da tua característica e característica do Polo fazer isso, né? Acho que talvez o empresário sempre escuta falar, né, do Polo por conta dessas coisas. Nossa, parece que onde eu vejo ele está, em algum momento, acaba vendo a marca aí do Instituto, né? Então, acho que como que foi para desenvolver isso? Foi, tipo, você caindo lá, saindo da universidade, dando aula, para desenvolver, conhecer pessoas, o tempo todo mudando, e como que é para você, se foi algo fácil, se não é, essa conexão para você já é sua, natural ou não, que você foi desenvolvendo? É dom, é dom. Eu acho que a necessidade... Boa, essa é a palavra do ano. Eu acho que ela faz... a gente sempre aprende na dor, né? Infelizmente, a gente não aprende no amor. Então, o Polo, ele tem seus desafios. Ele é diferente de uma instituição... como uma instituição sindical, alguma instituição que ela tem uma regularidade de recursos, por exemplo, que você pode fazer um planejamento. Então, eu nunca tive aquela tranquilidade, Fernanda, está aqui o orçamento para você fazer o planejamento do Polo Iguaçu. Nunca existiu isso. Sonho. Né? Então, todo mundo dentro do Polo tem que ser inquieto, você tem que projetar, porque a gente que faz o orçamento, a gente que faz através das conexões. Eu acho que um pouco da característica da mulher também, né? Boa. Então, a gente está sempre ligada em muitas coisas, mas eu tenho muito essa facilidade de fazer associação, de buscar. Sou apaixonada pelo associativismo e me apaixono cada vez mais. Então, assim, a gente é convidado muitas vezes para ir falar fora, para contar um pouquinho. Eu estou fazendo um trabalho no Mato Grosso do Sul e você vê, e isso é tão importante de nós valorizarmos aqui no Paraná, que é o nosso associativismo, cooperativismo. Isso, gente, faz toda a diferença para um território. Toda a diferença. Então, você vai para lugares que não tem isso, que não faz parte da cultura das pessoas, cooperar, trabalhar junto, participar de associação, como isso faz com que demore muito mais o desenvolvimento. Então, eu acho que a gente está num terreno fértil, né? O Paraná é muito fértil nessa questão do associativismo. Acho que isso já é uma coisa minha, né, de tentar, de conectar as pessoas, tanto que eu brinco que eu sou a central. Hoje me pediram uma pessoa que fale russo. Então, assim, as pessoas me pedem cada coisa inusitada que, assim, eu não tenho muito como ficar Fala com a Fer lá, que a Fer dá um jeito. Aquela mini moça lá, eu acho que ela sabe. Então, e dentro do Polo, sempre foi... Eu comecei no Polo assim, se você colocar 10 hotéis... Você vai, né, você tem perfil, tudo, mas você vai ter que arrumar os 10 hotéis. Então, eu acho que o Polo, ele te incentiva, só fica na zona de conforto quem quiser dentro do Polo, porque tem desafio o tempo todo.
E projetos, Barudy, ele não tem uma rotina, né? Se eu falar para a equipe do Trilha, eles não têm rotina. Ninguém que está em projeto tem rotina. Então, porque cada projeto tem sua etapa, tem sua fase, tem altos e baixos, né? E instituição é muito isso. Então, o terceiro setor também te desafia o tempo todo. Mas eu acho que é o único caminho que a gente tem como sociedade para avançar, é onde a gente tem espaço para conversar com o setor público, onde você tem espaço para conversar com o privado. Então, assim, se tem uma receita de bolo para a sociedade dar certo, é isso que a gente faz aqui, é o associativismo, é o cooperativismo, e é muito importante que as pessoas valorizem o que elas têm, assim, valorizar o legado que o Polo Iguaçu deixa, um projeto como Trilha, quando a gente fala para fora, todo mundo fala, nossa, eu preciso de um projeto assim. Às vezes a gente que está aqui não valoriza tanto, né? Hoje mesmo o empresário de Foz me ligou, Fernanda, preciso de alguém com perfil de auxiliar administrativo, assim, assim, assim. Então já virou uma referência, né? Então, Barudy, eu acho que, respondendo, sendo mais objetiva, assim, é um pouquinho da minha característica, acho que é o desafio que o Polo sempre trouxe, sempre impôs, né? E essas são as coisas que eu acredito, assim. Então, eu não tenho meu dinheiro em conta em banco, eu tenho dinheiro em cooperativa. Eu acho que a gente tem que ser também coerente com os nossos valores. E eu admiro muito. Meu pai é agricultor, então meu pai sempre trabalhou com cooperativa. Então, acho que são os valores que vêm e que o associativismo traz esse tipo de valor. Você é um cara assim também, tá lá no Conselho Jovem, tá? Então, isso eu incentivo que os jovens do nosso projeto, quem está assistindo, valorize a associação, que você faça parte, seja associação de bairro, seja associação comercial. Isso é legado que a gente deixa, é assim que a gente muda a sociedade que a gente está. Então, muito legal, né? Por isso que o Polo também vem com essa vantagem e com essa expertise mais social também, né? Porque casou ali, o Trilha Jovem vem com essa roupagem, o Polo abraçou por identificar também nesse formato. E esse ano a gente teve uma transformação também, de também se integrar a esses conselhos aí. E o Polo abraçou a causa também, junto com o nosso conselho de governo. E a gente está aí, junto com o social hoje também, porque a gente participa de vários conselhos, né? Eu ia trazer isso. O Polo, ele permeia por todas as instâncias, assim, né? Seja o setor público, nas relações aí com os conselhos municipais, com a própria assistência social, para entender formas e trazer discussões sobre políticas que são importantes de maneira geral, né? Ao mesmo tempo, né, Fer, são as empresas que são feitos contatos aí. A gente já conversou com inúmeros empresários e empresas da cidade que a gente brinca, né? É sempre uma sementinha. No primeiro ano não tem um bom contato, no segundo ano estreita um pouquinho mais, no terceiro ele entende, no quarto ele vira parceiro. Então é muito também de não desistir de levar esse processo de conexão, que aí as empresas vão percebendo, e aí quando vão entendendo o que o Polo faz, muitas vezes, eu brinco muito que a gente tem amigos que viram parceiros e parceiros que viram amigos, né? Porque se conecta além, né, do que, eu preciso de um jovem com perfil tal. Quando ele entende isso, a gente vê a continuidade do processo. Inclusive, das empresas que contrataram jovens esse ano, 22 empresas contrataram ano passado. Então, a gente teve 71 empresas que contrataram esse ano, 22 já fizeram esse processo ano passado, que já tiveram algumas também que fizeram lá em 2019. Então, esse processo de relação é muito hábil, assim, muito habilidoso, porque começa a perceber a legitimidade do processo, que é para aquele fim mesmo, né? Então, a gente tem aí numa instituição objetivos alcançados, processos mais amplos e a busca por novas relações e negociações e por possibilidades, né? Então, vem uma... Né, às vezes a gente conversa, não tem tal possibilidade. Tá, mas dá para fazer um projeto assim. Não, mas então como é que a gente pode fazer? Como é que conecta? Né? Já vai conectando. Né? E Agro, dá para conectar. Hoje até estava conversando com um empresário da área da construção civil e ele falou da dificuldade nessa área. Então, assim, eu já falei, nossa, mas poderia juntar todas as empresas de construção civil. Então, automaticamente a gente já vai fazendo essas conexões porque as pessoas precisam disso. Eu acho que um case esse ano do Polo que dá orgulho que a gente fez é a rede.
com os grupos de RH. Sem dúvida. Né, Paty? Eu acho que isso foi, assim, uma super sacada da equipe, reunir 70 RHs que têm as mesmas dores, porque hoje está um problema imenso em Foz, no Brasil inteiro, de mão de obra. É um desespero total. O grupo aqui não para, toda hora o pessoal está conversando. Então, é de unir esses RHs de Foz para que eles conversem, para que eles se apoiem, para que eles se ajudem a encontrar os talentos que precisam. Eu sei que tá fluindo bastante esse trabalho, né, Paty? É outra coisa que vai ficar, né? E é um trabalho totalmente voluntário que a gente faz, né, para deixar de suporte. Então a gente consegue, até um projeto que a gente não comentou, que é o Capacita, né? Eu ia falar, eu ia dar o gancho. Já que você falou de talentos, vamos falar sobre a plataforma? Até porque a gente realizou um grande evento esse ano, né, Feira? A primeira Feira de Talentos e a terceira Feira Jovem de Negócios aí, né? Então, o Capacita, que agora a gente está chamando de Talentos Iguaçu, é outra entrega que a gente está dando para a cidade, né? Porque nós tivemos a pandemia, que foi aquele caos, né? A gente ainda está se recuperando da pandemia e criou esse vácuo, esse buraco. Então, muitas pessoas que antes trabalhavam nos hotéis, que precisaram ser demitidas, não voltam, não querem mais voltar, foram para outras áreas. Então, como é que você começa a reorganizar esse mercado? Então, o Capacita, no primeiro momento, veio. E aí foi uma sensibilidade da Itaipu de olhar para essas pessoas que estavam desamparadas e de dar uma bolsa. Então, essas pessoas ganharam uma bolsa para poder estudar, se capacitar e depois se reinserir. Então, foram 2.250 pessoas que nós capacitamos e entregamos uma bolsa. Né? Então, assim, é louvável esse trabalho que a Itaipu fez. Mas como a gente tem essa coisa de ser inquieto, tá, mas e aí? Vai ficar nisso? É legal, é bacana, mas e depois? Então, nós propusemos uma plataforma para que vagas de emprego fossem cadastradas e profissionais fossem inseridos ali com o seu currículo e depois que esses profissionais também pudessem se vender na plataforma. De novo, como eu sou uma central de tudo, o povo, Fernanda, precisa de um violinista para tocar no meu hotel. Você conhece alguém? Então, essa central vai virar assim justamente para esse tipo de serviço. Então, músico, cantor, enfim, profissionais de fotógrafo podem se divulgar, colocar lá o seu currículo, falar um pouquinho do seu negócio e se vender. Quem precisa vai poder ter essa central aí de apoio. Então, esse é outro projeto que vai ficar um legado que fica para a cidade. Então, não foi só esse dinheiro todo que foi injetado na economia de Foz, né, com esse apoio, mas também isso que fica como... Existem plataformas já. Quem é do setor de hospedagem, né, Paty? Tem uma plataforma que você já encontra currículos ali. Mas essa é nossa, essa é iguaçuense, essa é de casa. Não, e as referências muito mais fáceis da gente fazer essa conexão, né? Tipo, procurar LinkedIn, né? Eu acho que o RH de Foz tem essa dificuldade, porque as pessoas ainda não estão inseridas numa plataforma como Cato, sei lá, LinkedIn, né? Ainda mais a gente está falando talvez de cargos que as pessoas não têm tanta aptidão ainda eletrônica ao ponto disso, né? E acho que a plataforma foi muito legal, que ela é muito simples, intuitiva, né? Dá para você colocar lá os dados de uma maneira bem fácil. Então acho que nesse ponto é o legado realmente para a cidade, né? Acho que isso que as duas comentaram, né, dessa questão do treinamento mesmo, mas tudo está amparado nesse legado, né, de deixar para a cidade mão de obra mais especializada, jovens que não tinham, né, como a Paty falou, não tinha renda e ter o primeiro start ali para isso, e acho que tudo isso realmente movimenta a cidade, não tem como, mas como que o polo se mantém assim, através dessas parcerias, mas quais são as outras formas que a gente pode colocar para o empresário, ou até mesmo jovem mesmo, ouvi falar que pode ser ajudado trilha dessa forma, às vezes ele fala para o empresário, para a empresa onde ele trabalha, então acho que quais são as formas que a gente poderia colocar aí para todos que estão ouvindo, que daria para ajudar o Instituto e continuar os projetos que a gente estava falando? Então, primeiro são os associados mantenedores, que eu quero agradecer a todos aqui, né? Então, nós temos a Itaipu, que é associada mantenedora, o Cicobi, a CIF, o ISHE, Cataratas,
O Dreamland, o Grupo Dreams também, que são nossos parceiros, são os nossos associados mantenedores, que todo mês eles aportam, espero que eu não tenha esquecido de ninguém, eles aportam recursos para o Instituto como associados mantenedores. Então, essa é uma fonte de recursos do Instituto. Nós temos o Nota Paraná, então acho que a forma mais democrática aí para o pessoal ajudar. Nós temos mais de 300 parceiros, que também nós somos muito gratos por todos esses parceiros que nos apoiam, através do Nota Paraná. Né, e o Nota Paraná, a galera vê a caixinha escrito Trilha Jovem, escrito... tem outros projetos também da caixinha, né? Tem. Do Polo. Não é só o Trilha que tá lá. Né? É o Trilha. Não, é o Trilha. Então, é o Trilha que toda tá vez lá, que você vê na farmácia, vê nos lugares lá, Trilha Iguaçu, pode ajudar lá com a nota aqui. Uma caixinha azul, gente. Aí, ó. Como que é, Paty? Uma caixinha azul. Caixinha azul, por favor. Regina, beijo. Você agradece. Acho que eu vou vir a próxima vez de caixinha azul para reforçar. Aqui, ó, até o fundo tá bem na cor do nosso café. Vou colocar 3 no café. Boa. Então tem o Nota Paraná, que é uma fonte de recursos que é muito bacana, que várias instituições usam, que show de bola, foi uma iniciativa muito legal. Aí nós temos os serviços que o Polo presta. Então, quem precisar de pesquisa, os empresários precisarem de alguma pesquisa, a gente faz um serviço que a gente vende pelo Instituto. E aí entram os projetos, né? Então, cada projeto ele tem lá o seu orçamento, e esses projetos são usados, que também apoiam a continuidade do Instituto. E a gente está num período também bem legal, né, Fer, dessa questão do imposto de renda ali, para quem tem, para fazer doação para o terceiro setor, é justamente nesse momento que precisa definir. Isso é bem bacana de lembrar, Barudi, porque Foz tem uma capacidade de arrecadar, tanto como pessoa física quanto jurídica, porque pessoa física é até 6% do imposto, né, que você pode destinar. E empresa até 4%, empresas que têm um lucro real. Hoje, se todo mundo colaborasse na cidade, a gente não precisaria mais, nenhuma instituição mais precisaria fazer rifa ou vender pizza, tá? Porque esse recurso poderia ser destinado para as empresas sem ninguém precisar colocar a mão no bolso, né? É um valor que a Receita abre mão e que a gente poderia estar usando e voltando esse dinheiro para a nossa cidade ao invés desse dinheiro ir embora. Então é um apelo que eu faço mesmo, tanto para as pessoas físicas quanto jurídicas. Converse com o seu contador, peça as orientações, não vai cair na malha fina. Às vezes as pessoas têm medo, porque eu vou cair na malha fina. Não tem nada a ver, muito pelo contrário, isso é muito bem visto pela Receita Federal. Então converse com o seu contador, destine seu imposto de renda agora até o final do ano, dá para fazer, ou até março, abril do ano que vem, destine, nós recebemos, né, de algumas empresas, inclusive empresas de fora que já nos aportaram, que é muito bacana, e que sim, é uma fonte de recurso. Então esse dinheiro que você destina, ele vai para o fundo da criança e do adolescente. Esse fundo é gerido por várias instituições e são feitos editais onde as instituições entram e podem acessar esse recurso. Ele é fiscalizado, ele é monitorado, vocês vão ver, isso volta para a cidade, gente, porque, por exemplo, tudo que nós gastamos dentro dos projetos que nós recebemos, a gente gasta dentro de Foz. Então, onde a gente compra o lanche, onde a gente compra o uniforme, o vale transporte, esse dinheiro volta para a nossa cidade. Então, é muito importante essa destinação do imposto de renda, que é uma fonte. Isso também. É muito legal. Inclusive, esse ano mesmo, né, acho que a empresa que estava fazendo o lanche, né, ela até comentou, se não fosse o próprio Trilha, eu não saberia o que fazer no momento de pandemia, né, que ela estava com o comércio um pouco mais afetado, onde ela estava, na região onde ela estava, e super supriu, e ainda os jovens, né, sempre elogiavam aí o bolo, o salgado, Dona Fátima, né? Demais. Então, acho que isso é muito legal, né, Paty? Que acaba voltando também para a área social, de algum jeito, para a economia da cidade, movimenta toda uma cadeia, né? E você sabe que agora no final, começando com a Dona Fátima, que sempre foi muito disponível, Dona Fátima, os jovens estão precisando de mais substância. Então, peraí que eu vou melhorar, né, fortalecer esse lanche ou aquele lanche. Ou eu vou testar um outro lanche. Então, isso tudo é um cuidado, não é só estou prestando um serviço e entregando isso, não é. Como é que a ponta também está recebendo isso? E quando você fala do que permeia para a cidade, do que volta, no finalzinho agora conversando com ela, eu falei assim, e aí, Dona Fátima, como é que foi, né? Foi muito intenso, né? Ela falou, não, foi muito bom. E a gente também contribuiu aqui no nosso bairro com um pouquinho que foi sobrando daqui e dali, para melhorar a comunidade, para ajudar aqui ou ali. Então, vai também trazendo para as pessoas outras possibilidades de você olhar para o seu próximo, literalmente, de você ver como que eu posso contribuir, né? A gente teve uma pessoa que me impactou muito,
ele me ligou, eu gostaria de ver, entender um pouquinho mais o projeto para saber como é que eu dou uma cesta básica, né? E aí eu apresentei o trabalho falando por telefone, me empolgo, né? Vou naquela empolgação. Tá bom, esperando uma cesta básica. Ele falou, não, tá bom, então eu vou destinar 10 cestas básicas para vocês, né? Eu quase tive um troço ali, né? Agradeci, me emocionei. Aí no final ele falou assim, não, inclusive, parabéns pela coragem. Eu nunca tinha visto o projeto por esse ponto de vista, né? Da ação do Polo e tudo. Parabéns pela coragem por vocês estarem cuidando de grupos que a gente nem percebe e nem tem atenção em procurar conhecer, né? E do movimento dele, ele acabou falando para outras pessoas que aí fomentaram um apoio, né, indireto. Então, quando a gente fala de terceiro setor e do projeto como Trilha, qualquer apoio é muito bem-vindo. Uma doação de alimento, uma doação de agasalho. A gente está trabalhando e olhando para uma vulnerabilidade que está aqui do nosso ladinho, né? Que a gente consegue se virar, mas muitas vezes algumas famílias não conseguem. Então, esse cuidado de você sair um pouco do teu padrão do que você está vivendo no dia a dia e olhar para o que pode ser feito, existem inúmeras formas. Então, não adianta, eu não tenho dinheiro agora. Não é questão de dinheiro, é questão de como você pode movimentar isso, né? Então, a gente tem um grande parceiro, né, Fer, que é a Itaipu, dentro dos convênios, mas a gente pode movimentar todo o resto, né, toda a cadeia da cidade, para ter esse olhar. Eu digo, né, Trilha, Polo, porque nós estamos falando dele, mas é para a cidade, para todas as outras. Né, E aí, Paty, puxando um gancho aqui do voluntariado, né, gente? É tão assim, você dá o teu tempo, tua hora ali, mas você ganha em dobro. Então, no Trilha também, no Polo, você também pode ser voluntário. Nós temos aí várias aulas para os jovens que são transversais, educação financeira, saúde e bem-estar, então várias... Apresentação pessoal. Ou até profissionais da área de turismo, né, que podem ir lá e podem dar aula, sim. Ou a pessoa com a experiência dela, né, Fer, separar um tempo. A gente teve várias palestras esse ano de pessoas que separaram uma conversa de 40 minutos falando da sua experiência e como para eles eu lembro da conversa com o Jim mesmo, né, do complexo do Movie Cars, que ele falou, tipo, que ele adorava anime. E aí quando falou lá para os alunos, nossa, e aí um monte de perguntas e conectando. A falar sobre isso. Então acho que o que é experiência pra gente, para eles, tá sendo um momento às vezes chave para eles continuarem estudando, inspirando, né? Acho que esse ponto é muito legal, né? E a gente teve várias histórias bonitas, muitos empresários que também tiveram uma história de vida muito difícil, porque às vezes o jovem olha o cara lá todo engravatado, fala, nossa, esse é um privilegiado, não sabe a história por trás, né? Exatamente. Então nós tivemos o Alexander. O Alexander, ele era gerente geral na época do ISHE, mas ele falou, eu comecei como office boy. O seu Adão que hoje gerencia o Recanto, o seu Adão também começou lá de baixo. E ele se emociona sempre quando vai ao projeto. Nós temos o Vieira. O seu Ferrari também, né? O seu Ferrari, do Mufato. O Vieira, do Banco do Brasil. Ele falou, eu fui o menor aprendiz. O Conderley, que é nosso diretor administrativo financeiro, que trabalha no Cicobi, o Conderley falou assim, Fernanda, eu sou fruto de um projeto como Trilha Jovem. Que legal. Então, essas coisas que eu falo que a gente tem o privilégio de trabalhar com propósito. Que acho que as pessoas acabam aí ao longo da vida tendo um vazio, sentindo um vazio muito grande, porque o trabalho é estressante, às vezes você está ali, você nem sabe o que você está fazendo, o que você está fazendo. E a gente tem o privilégio de trabalhar com propósito. Então, quando a gente vê essa moçada aí fora, se desenvolvendo, crescendo, acho que é a grande gratificação, Nossa, né, Paty, do trabalho. Assim, muito gostoso. Eu já fico muito feliz quando a gente vai, sei lá, mercado, vai em qualquer lugar e aí vê o professor. Eu imagino, né, já tem essa alegria, imagine o Wagner, que ele é tipo o pai de todos os jovens. Como semana passada eu falei, eu só peço quando eu estiver comendo, deixa aí. Ele é muito popstar. Daí, mas o restante não, gente, quando ele estiver comendo aí que você pode chegar e pedir para tirar foto, até puxar a orelha e falar, Wagner, o Barulho falou para você comer menos. Então tá bom. Bota ele para caminhar. Botei agora vários nutricionistas agora. Mas é muito legal, acho que esse ponto que vocês trouxeram, né, Wagner,
que acaba sendo, a cidade toda acaba sendo impactada. O Wagner mesmo já falou algumas vezes para mim, tipo, de ele conhecer diretor de escola que fala do trilha, né, que fala agora do Capacita também, acho que teve bastante hoteleiro que veio falar sobre isso, então acho que esse ponto é muito legal, né, e acho que aí, Wagner, a gente está caminhando para o fim, né? Não sei se o Wagner tem uma pergunta aí engatilhada. Eu quero saber as novidades. Ah, exato. Eu vou sair daqui sem um spoiler. Então a gente tem pelo menos um spoiler. Sim, Trilha Jovem 2023, Patrícia. Então, 2023, né? A gente está olhando aí para a renovação de um convênio, né? Que a gente tem com Itaipu, ampliando aí. Trazendo a proposta de trabalharmos com 180 jovens, então a gente vai aumentar um pouquinho o número que a gente atendia no padrão normal, com exceção desse ano de 2022, que eram 150 jovens. Ao mesmo tempo, a gente tem conversado aí com algumas empresas também que se demonstraram super interessados em apoiar o projeto de alguma maneira. A feira que a gente fez agora em setembro, que foi o que culminou o encerramento da formação, aí a meta era 69 empresas, tivemos 76 e ficaram em lista de espera porque não tínhamos mais espaço ainda. Assim, no retorno, no feedback que a gente trabalhou com todas elas, quero estar o ano que vem, muitas foi a primeira vez, né? Nem conheciam o projeto direito, quero entender um pouco mais, então querem estar conosco em 2023. Tive uma apresentação essa semana aí com um grupo bem forte também, a nível de estado, a nível de Brasil, e eles adoraram o projeto, então querem entender um pouco mais, levar para outras instâncias, para quem sabe multiplicar de alguma maneira. O nosso grande sonho, né, Fê, é que o Trilha saia aqui da nossa fronteira, da trinacionalidade, da nossa roça, né? E vá para outros ares e outros mares aí. Outros bares. Então a gente nunca tem... dantes navegados, né? Temos uma outra empresa, a gente já está com o contrato encaminhado também, trabalhando. Claro que a gente também tem que ter muito cuidado, porque a gente usa muito a metodologia do Trilha, que é excepcional, e ajustando da melhor maneira para esses outros espaços, outros lugares. Sair daqui da fronteira e levar o Trilha de alguma maneira que seja um projeto piloto, e atuar aí na multiplicação dessa metodologia que é tão legal e que tem tanta mudança e impacta tanto, né? Eu sei que eu vou me queimar bastante em 2023. A gente já tem spoiler, falou outros mares, Tem mais um também, né? Tem agora, mais um que, assim... Que é o Trilha Pro, que também está saindo de um sonho do papel aí de... Poxa, os jovens terminaram o Trilha Jovem na sua formação. Paulinha lá do Dreams, hein? Dona Paula. A Paula que deu esse... A mamãe dessas crianças. Nos provocou em relação a isso. Tá, gente, mas acabou a formação e daí você faz o quê depois, né? Poxa, né? A gente já faz bastante coisa. Mas, assim, olhando muito para o jovem que já passou pelo Trilha, como é que ele está no mercado? Então, de olhar para ele, o que você está sentindo falta nesse teu desenvolvimento de competências na prática? O que você está percebendo que você pode ampliar e melhorar? Então, aí vem de uma possibilidade que a gente vai ter agora para o primeiro semestre de 2023, fazer esse resgate com ex-trilheiros, já está num processo seletivo aí, né, Wagner? Para a gente poder trazer conteúdos demandados por ele mesmo, né, por eles mesmos, e trazer uma forma de melhorar e de ampliar o que eles já estão praticando, o que eles tiveram no Trilha, mas agora no dia a dia. Como é que eles vão ascender no mercado, que competências eles estão... É aquela chance que eles sempre pedem pra gente, né, pai? Posso voltar pro Posso Trilha? voltar? Agora é a vez. Quem que esqueceu do suco de manga, vai ter oportunidade. Cada ano tem um suco do momento ali. Mas o leitinho do Incrível Hulk só eu presenciei, tá? 2012 vai voltar. O leitinho do Incrível Hulk. 2012 o leitinho não deu certo. Certo, mas a gente tentou também, né? Mas o importante é que estamos com saúde, né? É isso aí. Então a gente tem renovação de convênio, a gente tem possibilidade de levar o projeto. A gente queria terminar o ano trazendo isso, mas acho que a gente vai começar 2023 trazendo novidades mais concretas. Deixa para ano que vem. O Trilha Pro aí, que é um sonho nosso também, que sai do papel e a gente consegue executar agora. O Trilha Pro foi um ressurgimento, né? Como a
a Fer disse, de uma proposta que ficou ali na nossa cabeça, veio pandemia, a gente não pôde tocar, soltamos a ideia, foi legal as oficinas que teve em 2020, online, não teve o resultado esperado, mas a gente queria mais. Então agora no começo do ano que vem para atingir nossos objetivos aí e ser um projeto que seja contínuo, né? É a intenção que toda vez após a formação, a gente depois de um tempinho tem aí alguns resgates, né? E alguns conteúdos para vir fortalecer o que eles já tiveram de aprendizagem. Você não estava sabendo, mas você vai dar aula. Que bom, né? Inclusive nos projetos de expansão. Né? E Fer, qual que são os projetos aí? Quais são os projetos, né? As novidades também do Instituto. A gente está falando do próprio o PIET, que está já todos os anos já acontecem, né? Como Trilha Jovem também. E quais os projetos também? Talentos. Eu acho assim, que agora tem um novo nome, né? Do Capacita, agora é Talentos Iguaçu. Acho que tem muito mais a ver, né? Muito bom. Mas acho que a grande desafio para o ano que vem é a gente fazer a plataforma do Talentos Iguaçu virar. Acho que essa é onde a gente vai colocar energia. Não é fácil, né? Como você falou, tem a Cato, tem LinkedIn, a gente tem grandes plataformas aí fora. Então, o nosso desafio maior, fora o Trilha, né? É a gente fazer essa plataforma virar ano que vem. Viu, Agnes? E tem um site já, Agnes, para o pessoal entrar? Talentos Iguaçu. Talentosiguaçu.com, talentosiguaçu.com.br, talentosiguaçu.org. Se você tiver dificuldade, vai nas nossas redes sociais, Instituto Polo Iguaçu, no Facebook ou no Instagram. A diferença nossa é que a gente é internacional, é com 2 SU. Tá? Exatamente. Então, Polo Iguaçu com 2 SU, vai lá que vai ter todas as informações. E se não tiver um desenho, alguma coisa do Capacita, só chamar a gente no privado que a gente já passa os links. Tem vários cursos, pessoal. Então, você que quer se capacitar, quer aperfeiçoar em alguma outra área, pode ir lá que vai ter o curso esperado por vocês. Então, e você, né, Wagner? E você que é empresário também, ou de RH, tá na área ali, tá precisando de gente para trabalhar na empresa, por favor, né? Por favor, se cadastre, tem vagas. Tem vagas abertas lá. Exatamente. Já. Quem quiser participar da rede também, esse grupo de apoio, entre em contato nas nossas redes sociais, a gente coloca você no grupo também. Nós realizamos uma reunião mensal, tá? Que foi proposto o modelo todo de funcionamento da rede, os RHs que organizaram. Então, ano que vem já vai ter palestra, um monte de coisa bacana. Olha que legal. E é muito bacana essa rede, né, Fer? Porque às vezes o colaborador não deu certo na empresa A, mas tem tudo a ver com a empresa B. E ali, nessa rede ali, eles vão poder ter esse apoio, né? Então, acho que ainda mais Foz do Iguaçu, que a gente já via lá no passado, hotelaria mesmo, as pessoas trabalham em um hotel, depois trabalham em outro, né? Então, isso é bem comum também na área de mercado, supermercado, hotelaria, destinos e assim por diante. Então, acho que é muito legal Só vale ressaltar que a rede que a Fer trouxe não são só profissionais de recursos humanos da área de turismo, não. É do mercado inteiro. Geral. Então, a gente tem do comércio, tem da saúde, a gente tem do turismo, logística, imobiliária, material de construção. A gente teve clínicas de saúde que cresceu bastante, né? A procura. Muito. A gente focou até esse ano, em função da pandemia, a gente sabe que a área de saúde foi uma área que estava com recurso. Então, muitos jovens foram encaminhados. Na feira, inclusive, teve Master Lab, o pessoal da Biolabor que teve com a gente, né? Então, cresceu bastante. É para todas as áreas, não só para a área de turismo. Ouviu, gente? Pode é importante entrar isso, na né? rede. Porque muitos empresários até vendo aí se está precisando de uma vaga, já tem um perfil esperado. Exatamente. E eu tenho a Amandinha lá, que está comigo lá esse ano, e está indo super bem. Então, acho que a prática... Realmente, eles escutam a teoria, mas de um jeito diferente já, né? Com a prática também junto, e acho que puxão de orelha, um jeito diferente. A gente, um detalhe que é muito legal, né? Quando a gente fala aqui dos jovens, ou dos cadastros em geral que a gente tem do Instituto, é que a gente sabe um pouquinho o perfil também pessoal deles também. Isso eu acho que o empresário é ouro, assim, né? Quando ele sabe
aquele jovem está inserido, né? Qual meio que ele está inserido, como que é o perfil da família, como ele pode explorar isso também no dia a dia, né? No bom sentido, né? Como dar ânimo para o jovem. Então, acho que tudo isso, né? O Instituto, a gente, no dia a dia, acaba tendo informações que normalmente esse site ele não teria, né? A gente, uma entrevista também, conseguir. exatamente. Tem acompanhamento psicológico, né? Social. É muito diferente, né? Eu lembro, Barudi, que a gente bateu um papo um dia, né? Eu falei, e aí, como é que tá a vida de empresário? Como é que estão as coisas? Quais as dificuldades que você tem encontrado? E a questão emocional é impressionante, gente. É o maior problema hoje, os RHs confirmam isso, assim. Tanto que um dos desafios que eles têm é reter esses talentos. Porque, e acho que a pandemia deixou isso ainda pior. Isso veio muito forte os esse ano, problemas né? emocionais. Então, às vezes o empresário pensa num treinamento para ensinar como é que faz isso. Não, às vezes é muito mais a questão emocional que tem que ser trabalhada, tanto no empresário, na sua equipe, mas em quem está chegando. Como é que é essa acolhida, como é que é essa hospitalidade dentro da empresa, como é que é o clima. Então, acho que o Trilha tem esse diferencial, porque a gente trabalha muito a questão comportamental e emocional desse jovem. Né? E a gente tem um presentinho para vocês duas. Nossa! Você acha que a gente não ia agradar nossas bifós, né, Thiago? Dá oi, Agnes. Dá oi, Agnes. Cabelo novo, Agnes. Espero que vocês gostem. É um menino aqui do Telha Muito bonito, né? Nossa! Gente, que capricho. Pensado nos detalhes aí. Aqui, acho que é uma artesã aqui, Isso, local. a Rita. né? Beijo, De Rita. Cássia Beijo, Rita. Corrente. Que coisa linda! Lindo. Então, Que bom que na minha casa não tem absolutamente nada. aí, ó, já tem o paletó e eu Agora tem. Uma decoração E eu linda, comprei né? de frutas pra vocês aí ter Claro, mais cores aí, porque- entendeu? Meu preferido. Pessoal, agradecemos a participação de vocês aqui. Quando vocês quiserem também voltar a trazer novidades, a gente estará aqui Boa. presente, né, Thiago? Esperando. Ei, Agora, inclusive recado- o Trilha Cash é outro projeto É também isso. do Instituto. Então Isso vai aí, estar no ó. projeto, Isso aqui é Infinito e é além. Poli Iguaçu Exatamente. também, gente, ó. Você fala Iguaçu. Estamos crescendo aí. O Muda vem aí também, com bastante força. O Muda tá chegando com a coleção do Trilha Cash. A Fernanda ainda vai aprovar. Que ela não tá sabendo nada. Já falou no ar. É assim, é tudo com emoção. Mas tem camisetas lindíssimas aí. Tá? O Muda tá chegando aí em 2023 com bastante força também. É um dos projetos do Poli Iguaçu, que a gente é inquieto, a gente não gosta de ficar parado. Então a gente agradece a participação e o recado final de vocês aí. Podem pra- ficar à vontade, gente. Obrigada, meninos. Parabéns aí pelo empenho, pela iniciativa, por continuar o TrilhaCast. Só vai crescer. Isso aí. E comunicação é tudo, né? A gente precisa mesmo comunicar. E muitas pessoas, às vezes, não conhecem o Instituto, não conhecem o Trilha Jovem. Esse é o melhor caminho. Então, assim, boas festas para todos boa. nós. E né? voltamos em janeiro. Aguardem que vai ter Voltamos em novidades. janeiro, assim, com muitas boas notícias, muitas novidades. Obrigada pela oportunidade. Parabéns. Obrigado. Foi show estar aqui com vocês, né? A gente assiste lá, acompanha de lá, mas estar aqui é muito legal. Rever todo esse processo do Polo também traz outra legitimidade pra gente. Falar, puxa, né? Tem que ter orgulho Dá uma mesmo. saudade, tem que... né? Não, e ver, Orgulho. nossa, foi muita coisa, né? Que às vezes no dia a dia a gente é engolido pelas atividades, mas quando você dá esse momento de nostalgia, assim, nossa, muito impacto já. Então isso traz propósito, alinha aí com o que a gente deseja para o ano que vem, para 2023. Então, boas festas mesmo, que seja uma passagem de ano linda e que 2023 venha com muita prosperidade, muita abundância para todo mundo, para todos os trabalhos, para todos os projetos, para tudo que está por vir aí. E assim será, né? 2023 estamos juntos, cara. 2023 estamos aí com muito mais trabalho. Mas firme e forte. Isso aí. E pessoal, a gente tem umas novidades para vocês. A partir da primeira semana de janeiro vai ter o podcast gravados até a última semana de janeiro. Mas a gente volta, tá sabendo? Não, dia vou saber 24 de janeiro a gente volta. Já tá agendado. Boa. Já. A gente vai trazer aqui uma pessoa que fala bastante sobre aí as questões de espiritualidade, questões Olha. aí legais aí para você começar bem o ano. Então, dia 24 voltamos, mas não deixe de acompanhar. Então, dia 24 a gente vai estar na Namastê. Isso, vai estar preparado Preparado, pra vamos fazer novidades yoga. aí. Boa. para chegar bem. Tá bom, pessoal? Gratidão, obrigado. e Valeu, até mais. gente. Até ano que vem.